Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Mauro, da UFOPA. Nesta aula, vamos aprender a classificar o solo a partir de dados de plasticidade e a partir da curva granulométrica do solo. Então, nesse primeiro exercício, é dado que o limite de liquidez vale 36%. Esse limite de liquidez ele pode ser representado pelas letras LL ou WL. O limite de plasticidade, que vale 26%, pode ser representado pelas letras LP ou WP. A gente já sabe que o índice de plasticidade, o IP, calculado pela diferença entre o limite de liquidez WL e o limite de plasticidade. Então, nesse caso aqui, para essa questão, o índice de plasticidade seria 36 menos 26, que dá 10. Tudo bem? Então, feito isso, a gente vai partir para a análise da curva granulométrica, que é esse gráfico que está aparecendo na tela. No eixo vertical, nós temos as porcentagens passantes e no eixo horizontal o diâmetro dos grãos, que seriam as aberturas das peneiras e os diâmetros calculados com a sedimentação. Então, para isso, a gente vai precisar dessa tabela aqui, que foi dada em sala de aula, em que eu tenho que avaliar qual é a porcentagem que passa ou fica retida na peneira 200. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse gráfico é marcar a posição da peneira 200. Se você olhar aqui nesse gráfico, tá 200 aqui, que corresponde a esse ponto aqui, que é a abertura 0,075 milímetros. Então, o que vai ser feito? Neste ponto, eu vou marcar uma linha e vou levar até o eixo vertical. Então, nota-se que esse ponto corresponde a 40%. Então, quer dizer que a porcentagem passante na peneira 200 equivale a 40%, e a porcentagem retida na peneira 200 é igual a 100 menos esse valor, que seria 60%. Feito isso, a gente volta nessa tabela e vai avaliar isso. Olha, vai olhar essas duas colunas aqui. A porcentagem retida na peneira 200 é maior que 50%? No nosso caso é 60%. Então, eu estou nessa condição, nem vou olhar de baixo. Aí eu vou avaliar essas duas outras linhas. Verificar. Pedregulhos são mais que 50% da fração retida na peneira 200, na peneira 4.8, ou areias são mais que 50% da fração grossa que passa na peneira 4,8, então é a porcentagem passante, né, maior que 4,8. Então eu volto no gráfico e vou olhar as areias. As areias estão compreendidas nesse ponto aqui, ó, até marcado nessa curva. Então, isso aqui é areia até aqui. Daqui para cá é pedregulho. Então, o que eu tenho que observar? Eu olho o último ponto do pedregulho e vejo a porcentagem dele. Nesse caso aqui é 100. Eu olho o primeiro ponto do pedregulho e também é 100. E eu faço a diferença entre esses valores para saber a porcentagem de cada parte, né? Então, a porcentagem de pedregulho seria 100 menos 100 igual a zero. Então, quer dizer que tem 0% de pedregulho. Esse primeiro ponto aqui dos pedregulhos também é o último ponto da areia. E o primeiro ponto da areia aqui é um pouco abaixo que 40%. Né? Então, vou fazer 100 menos, como aqui está marcado a areia, eu vou colocar aqui 38, mais ou menos, tá? Então, 100 menos 38 dá 62%. Então, 62% de areia. Então, volto lá na tabela e vou avaliar e verifico que eu estou nessa condição aqui, que a porcentagem de areia é mais que 50%. Vou avaliar essas outras situações aqui. São areias limpas, né, com a porcentagem passante na peneira 200 menor que 5%? Não. O que passa na peneira 200 é 40%.
né? Então, nesse caso, não atende essa condição. Então, eu estou na de baixo, porcentagem passante maior que 12, que é 40. Então, estou aqui. Aí, quando isso acontece, vem para essa classificação de finos. Por quê? Nessa condição aqui eu tenho duas possíveis classificações, uma de areia siltosa e outra de areia argilosa. Então, para eu conseguir diferenciar isso, vou ter que classificar a parte fina da amostra. Então, para classificar a parte fina da amostra, eu tenho que sair dessa tabela e vir para este gráfico, né? A gente já sabe que o nosso WL é 36% dado na questão e o IP é 10% também. Então, o que que vai acontecer? Eu vou marcar aqui 36%, que é por aqui mais ou menos, e vou marcar 10. O 10 é aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, esse ficou ruim. Aqui 36%. Estou admitindo que aqui é 36%, um pouco menor que 40%, e aqui é a porcentagem do 10, que é o IP no eixo vertical. Então, ó, deu aqui nesse ponto. Essa região que está compreendida nesse trecho aqui, ó, é toda o ML. Então, a parte fina do nosso solo é classificada como ML. Então, já classificou a parte fina. Então, volta novamente nessa tabela. Então, verificou que estamos aqui, ML. Então, tem uma areia siltosa, SM aqui. Aí, quando olhar essa areia siltosa, pede para olhar as observações 6, 7 e 8. Vamos ler aqui as observações 6, 7 e 8. Na 6, se finos for CL e ML, usar símbolo duplo, CG, CH ou SC, SH, né? Que no nosso caso é o SM ali, tá? Se finos orgânicos, acrescentar com finos orgânicos, não é o nosso caso. No 8, se a postagem de pedregulho for maior que 15%, acrescentar com pedregulho. O nosso caso é 0, então não vai ter. Então vai ser só a parte de areia siltosa. Então a classificação seria como areia siltosa, né? E essa parte siltosa é o ML, né? Que é algo ligado com siltes, né? O L é de é, baixa plasticidade, certo? Então a classificação aqui para este caso seria um símbolo do grupo SM, areia siltosa. Então, areia siltosa, SM. Essa seria a classificação do solo. Beleza? Até uma próxima. É isso.